ZRG Exchange, uma troca de ideias sobre gestão, liderança e empresas. Olá a todos, aqui Denis Monteiro, sócio da ZRG Partners, e hoje a gente está aqui para começar uma série de podcasts com assuntos que vem mobilizando o mundo dos negócios e o interesse geral das pessoas que tem a ver com a volta ao trabalho nas empresas. Como é que a gente avalia isso? A gente tem sido muito perguntado sobre esse assunto e a gente resolveu conversar aqui, eu e Darcio Crespo, meu sócio. Temos falado muito a respeito disso, escutado opiniões de mercado dos nossos clientes e a gente tem as nossas próprias opiniões baseadas nessas conversas. E queria dar as boas-vindas, Darcio. Fala um pouquinho para a gente o que você tem escutado e qual é a tua opinião a respeito disso, né? Eu de cara já vou adiantar uma que eu tenho e falei esses dias para você. Eu acho que as pessoas, para voltarem ao trabalho, devem ser estimuladas a ter experiências distintas nas organizações. E eu acho muito importante ter a possibilidade de voltar, porque, na minha opinião, people follow behaviors. As pessoas, ao enxergar os comportamentos, faz com que a cultura da organização seja estabelecida da maneira correta, ao invés de apenas por vídeos ou calls, etc. Mas, enfim, já adiantei um pouquinho aqui. Deixo você comentar também. Obrigado, Denis. Obrigado, boa tarde a todos aqui. Eu acho que esse é um tema polêmico, é um tema que não há respostas. Eu tenho conversado muito com o mercado e por qualquer motivo que eu estou conversando com alguém, eu faço essa pergunta, né? E a volta, como está? Evidentemente que as empresas que têm operações de campo não mudaram muita coisa. Quem produz, continua produzindo, quem entrega, continua entregando. A turma do escritório, né, a turma da gestão e, coincidentemente, a turma que toma as grandes decisões de estratégia das empresas, esses sim, né, tiveram o privilégio, enfim, a conveniência de não se expor tanto, ficarem em casa ou ficarem em um lugar mais isolado. Então, essa dicotomia de um grupo trabalhando fortemente da mesma forma nas empresas e aqueles que tiveram a chance de fazer o home office, já é um assunto polêmico, porque eu estou aqui e o outro está lá. Mas, enfim, eu acho que foi bem aceito pela sociedade e não há uma resposta. Mas o que a gente vê, né, nessa história toda é que, por mais paradoxal que pudesse parecer, em março do ano passado, nós todos nos enviamos para as nossas casas ou para os nossos guetos isolados, as empresas ficaram muito mais produtivas. A tecnologia se desenvolveu numa velocidade incrível, ou seja, aquilo que já estava acontecendo no desenvolvimento da tecnologia acelerou. Todo mundo hoje tem uma facilidade muito grande e as conversas que eram em 3D viraram em 2D e sem perda de muita qualidade. Óbvio, tem perda, mas sem perda de muita qualidade. As reuniões passaram a ser muito mais eficientes, começam no horário, terminam no horário, você tem a chance de ter muitos participantes numa mesma reunião de vários lugares, e então, isso foi muito bem aceito e as empresas realmente ficaram mais produtivas. Trabalha-se mais horas? Sim, trabalha-se um pouco mais de horas, porém, no meio da jornada de trabalho, as pessoas têm alguma facilidade de fazer algumas coisas que não faziam antes, até por conta própria, com a conta dos filhos, enfim, alguma coisa assim. O que a gente viu, então? Né? A gente viu duas outras questões que já vinham sendo discutidas há muito tempo no mundo todo, pré-pandemia. Né? O home office, a discussão de home office em todas as empresas era um issue. Né? Então, empresas que permitiam home office, outras não permitiam home office. E a questão do well-being, então, o estilo de vida. Né? Já há muito tempo, principalmente as novas gerações, ela vem pregando isso. As novas gerações trocam as suas, talvez algumas ambições por outras ambições pessoais de well-being. Então, na verdade, a gente viu este lado, a tecnologia tornando mais produtiva. A
a tendência de trabalhar um pouco mais em casa e a tendência de ter uma vida, um estilo de vida melhor, se juntaram. E foi uma coisa muito positiva. O que foi negativo? Na verdade, o que foi negativo é que o tecido social da empresa, a relação pessoal, ela se esgarça. Ela fica mais, digamos, mais impessoal e mais eletrônica. Enfim, então, esse lá não é bom. A longo prazo, isso não é bom. Então, o que as empresas hoje estão pensando? Como é que eu mantenho tudo que eu ganhei, né, e que é bom e as pessoas estão gostando? Isso a ver as pesquisas de mercado feitas nos Estados Unidos, feitas na Europa. Ninguém quer voltar para casa full time mais. Ninguém. E, e olha, do outro lado, você imagina, mas espera aí, a longo prazo não vai nem ter empresa, se a gente continuar assim. Então, enfim, acho que esse é o lance da discussão. Eu concordo, eu acho que o mundo é híbrido, né? E deve ser, e as empresas devem olhar isso com muita atenção. E aquilo que a gente vinha falando ontem, inclusive, sobre a importância de a empresa entender as diferenças entre os seus grupos e indivíduos, né? Porque cada um tem a sua demanda, e cada vez mais é importante a empresa entender qual é a demanda. A demanda do Darcio é diferente da minha, que é diferente das outras pessoas. Então, o que eu gostaria de fazer versus o que o outro gosta de fazer. E aí as pesquisas que você estava falando mostravam isso. Você tem alguns perfis de pessoas que gostariam de voltar mais frequentemente ao escritório, aqueles que são mais jovens, que não tem ninguém em casa, aqueles que são os empty nesters, que são os americanos usam esse termo para dizer aquelas pessoas que os filhos já saíram de casa, portanto é uma maneira de você se deslocar até o trabalho para você fazer essas coisas. A gente mesmo, né? A gente já estabeleceu que pelo menos do nosso lado aqui das RG nós temos 3x2, né? 3 dias no escritório, 2 à distância, mas com muita flexibilidade, porque né, o nosso business facilita isso. Como você mesmo disse, já tem muita gente trabalhando full time ou nunca parou, né? Você pega os hospitais, o varejo, na alimentar e tantos outros, logística no Brasil, as fazendas, quer dizer, existe uma discussão importante, mas ela é pequena, porque o mundo do trabalho é muito maior do que o mundo dos escritórios aqui da Faria Lima. É verdade, Denis, e isso pode gerar um questionamento. Agora, durante a pandemia, entende-se a proteção de muita gente, aqueles que podem se proteger, se protegem, mas pós-pandemia, talvez não seja mais entendido. Talvez o pessoal de frente, que é obrigado a trabalhar, e o seu negócio é estar ali mesmo, né, ao servir o cliente, a transportar, a mover coisas, a tirar produtos de plantas, diferente daqueles que estão dirigindo. Então, esse apartheid nas empresas pode causar um mal. Então, isso, acho que você tem que pensar nisso pós-pandemia, de que essas diferenças de privilégios, se é que a gente pode chamar como privilégio, não pode existir tão largamente como hoje não é privilégio por função da pandemia. Se não houvesse, seria. Então, acho que as empresas têm que pensar nisso. Como mitigar isso? Assim, manter os ganhos e não manter a unidade cultural da empresa. Estava pensando aqui, né, ontem pela manhã, lembrando que as organizações, muitas delas estavam partindo para aquele modelo de que você não tinha mais a tua mesa, portanto não podia ter os teus fotos dos teus entes queridos, né, aqueles escritórios que a gente via no passado, né, corner office, aquela coisa toda. De repente, as pessoas levaram tudo isso para casa e não quiseram trazer de volta para o escritório, né? É interessante como, né, muito antes da necessidade do home office, as empresas estavam tentando fazer com que as pessoas ficassem menos em casa no trabalho, né? Isso, transformar o escritório numa casa, isso era muito comum, né? Vamos pensar depois dos anos 50, naquela onda grande de industrialização nos Estados Unidos, isso foi o grande exemplo para o resto do mundo, né? Os grandes escritórios corporativos e os grandes chefes transformando aquilo numa casa, um bar e tal, charuto, etc. E isso hoje, os profissionais olham para o escritório como um lugar de passagem, temporário. Que não é minha casa é minha casa. Né? É uma mudança de conceito bastante grande. Eu acho, esses dias eu estava discutindo também com o meu irmão. Meu irmão, ele é professor e existe uma grande discussão lá na universidade dele sobre o retorno no segundo semestre.
Eu, na hora, pensei numa metáfora para ele, assim, mano, não dá para acreditar que o mundo seja uma caverna e tudo que acontece de importante está dentro da tela do computador, né? Assim, o mito da caverna, aquele, né, que do passado. Então, assim, as pessoas precisam sair da caverna para ver o que de fato é o mundo. Eu acho que as organizações esperam isso, que as pessoas consigam estar, por uma razão, nas dependências da empresa, para facilitar toda essa construção dessa cultura que se faz tão importante e que faz com que as pessoas queiram estar juntas e queiram estar sobre os mesmos propósitos e valores numa organização, para fazer com que ela continue evoluindo nessa interação, que ela é muito maior do que essa tela de computador que a gente se acostumou nesse período por necessidade. E o que está claro também, Denis, é aquela atitude de um grande banco americano, né, o presidente, com toda a sua empáfia, dizendo, olha, nós vamos, quem quiser trabalhar no banco tem que vir. Se você pode jantar à noite em Nova York, você tem que vir trabalhar no banco. E alguém falou assim, pô, sem gente não vai ter banco, então se ninguém for, acaba o banco. Enfim, essa briga não é saudável. O que vai acontecer é que as empresas vão ter que provocar de uma maneira inteligente a volta dos seus funcionários, pelo menos juntá-los no mesmo período, para que essa troca de valores, essa troca de calor entre as pessoas se estabeleça. Então, isso vai ser proativo. Em algum momento, isso deve voltar ao natural. Mas acho que no começo tem que ser uma inteligência dentro da companhia, das empresas, a fazer isso. Na minha opinião, o estar na empresa vai ser uma experiência de cultura importante e de marca, e fazer com que isso sejam experiências. Não existe mais aquela expressão, vou para o trabalho. O trabalho está onde você estiver. Então, as pessoas devem ser mobilizadas para ir aos seus escritórios para fazer algo diferente. Ter papos de cultura, entender marca, entender estratégia, interagir com os demais. Então, acho que vai ser por essa linha que a gente vai caminhar. Não, acho que não tem, né, muita conclusão óbvias a respeito disso. A gente está olhando atentamente o que acontece na Europa e Estados Unidos, que estão pelo menos uns 3 meses na nossa frente, mas em breve essas questões vão voltar, né? Ontem eu estava falando com o CEO de uma companhia aqui no Brasil, ele me disse, olha, a partir de agosto nossas viagens voltam ao normal, a gente vai começar a ir a campo de novo, uma empresa grande de consumo, e assim a expectativa de que no segundo semestre essa agenda seja ainda mais discutida aqui no nosso mercado brasileiro. Ótimo, eu acho que é isso mesmo. Falando uma frase bem batida, mas eu acho que o final da nossa conversa leva a isso, né? Nada será como antes, de verdade. O mundo vem se transformando já há algum tempo de uma forma acelerada, mas esta pandemia foi um ponto de inflexão na transformação, ou seja, realmente o espaço do escritório vai servir para trabalhar também, mas vai servir para muitas outras coisas mais. Que ótimo. Obrigado, Darcy, pelo bate-papo. Obrigado, abraço. E nos vemos em breve. Até, tchau.